O profeta Zacarias diz: pedi chuva no tempo das chuvas serôdias. Com a chuva tardia, os fazendeiros começavam a arar e plantar sementes. As chuvas amadurecem nas plantações para a colheita. Então o profeta diz: olhe para cima e peça a chuva ao Senhor. Deus está dizendo ao seu povo para reunir o seu grão, o seu vinho novo e o seu óleo, para que os vossos dias e os dias dos vossos filhos se multipliquem na terra, que o Senhor jurou a vossos pais. Nesse próximo ano, espere muitos bons dias para você e sua família. Veja a restauração de cada relacionamento e o resgate e a restituição das coisas perdidas, como dizia outro profeta. Alegrai-vos, os filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará justa medida a chuva. E restituir-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Então prepare-se para a chuva. Em 2 Coríntios 5, eu quero ler o último versículo, que é o versículo 21. 2 Coríntios 5, 21. Em seguida, nós vamos ler 2 Coríntios 6, versículo 1 e 2. Eu já disse isso, mas é importante repetir. Esta é uma carta que Paulo escreve, e nós a lemos por capítulo. Mas quando você e eu escrevemos uma carta, você não coloca capítulos na carta. Você escreve a carta que ela tem começo, meio e fim. Então você precisa ler agora o final do verso 21, ou melhor, o verso 21 e o capítulo 6, verso 1 e 2, como sendo uma coisa só. Vamos juntos? Então, versículo 21 diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Diga aleluia. Como cooperadores de Deus, estou lendo o verso 1 do capítulo 6 agora, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável, no kairós de Deus, e o socorri no dia da salvação. E ele finaliza dizendo: digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Eu tenho enfatizado com você sobre este evangelho que Paulo discerniu, foi revelado a ele, e você encontra tanto no Velho Concerto quanto no Novo, na Velha Aliança quanto na Nova, o que é a graça, o favor imerecido de Deus. E quando você leu comigo nesta manhã, Paulo dizendo àqueles irmãos para não receber a graça de Deus em vão, o que será que Paulo estava procurando mostrar e ensinar àquela igreja? Porque uma coisa é você e eu dizermos: graça é favor imerecido. Graça é o que o apóstolo Paulo recebeu e ouviu de Deus quando ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Graça não é um tema. Graça não é um movimento. Graça é uma pessoa. Graça é o favor que Deus um dia enviou a mim e a você, há mais de 2000 anos, em que Ele abriu mão do unigênito, do seu Filho, para que Ele viesse, morresse por nós, tomasse os nossos pecados
e no dia da sua ressurreição, ele ressuscitou sem pecado e deu a mim e a você a possibilidade de viver essa nova vida. O que ele diz na sua mesma carta em Coríntios, no capítulo 5, verso 17: quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, nós precisamos nesta manhã examinar com carinho o que é que Paulo estava tão preocupado com aquela igreja, a ponto dele dizer assim: não recebam a graça de Deus em vão. Alguns, eu ouço por vezes, pessoas dizendo: já que agora eu estou na graça, eu posso pecar. Certo, pastor? É claro que não. A graça de Deus não te dá a autorização para você viver na prática do pecado. Porque você foi regenerado, diz a palavra, através do apóstolo Pedro também. Fostes regenerado de uma vã maneira de viver. Então, o que é que Paulo, de fato, estava querendo ensinar e dizer àqueles irmãos? Não receba a graça de Deus em vão. E aqui vai para você, nesta manhã, algo que vai ficar ainda mais claro. Ele diz no capítulo 5, que você e eu lemos, que aquele que não tinha pecado se fez pecado por mim e por você. E aí ele encerra dizendo assim: ele fez isto para que você se tornasse justiça de Deus. Algumas versões diz: você foi feito justiça de Deus. Deus te justificou. Romanos capítulo de número 5 diz que justificados mediante a fé em Cristo, temos paz para com Deus. Então veja, este versículo diz para mim e para você que nós temos uma posição que já foi dada pela obra consumada de Jesus, quando ele declara que ele foi recebido pelo Pai. O Pai disse: toma, assenta-te no trono que sempre foi teu, e eu colocarei os teus inimigos por estrado dos teus pés. E aí ele fala sobre a igreja. Qual é a posição daqueles que não recebem a graça de Deus em vão? São aqueles que experimentam esta verdade e agora reconhecem que mesmo vivendo na terra, eles estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. Efésios 2:6. Esta é a sua posição, não é a sua condição, mas esse é o lugar que Deus preparou para você viver, e não viver apenas hoje ou amanhã, é para viver hoje, amanhã e até na eternidade. Louvado seja Deus. Então, quando o Senhor usa a vida de Paulo, ele está falando para que aqueles irmãos de Corinto não cometessem um erro, receber a graça de Deus em vão. É muitas vezes você viver do passado. Eu vou dar aqui exemplos práticos. Ele estava dizendo: o Senhor, uma vez que salvou você, o salvou, fez de você um novo homem, uma nova criatura. Então você não tem nada mais com a sua vida pregressa. Você não tem mais nada a ver com a vida que você viveu
até que a graça de Deus o alcançasse, o fizesse de você uma nova criatura, um novo homem, um novo marido, um novo pai, um novo filho, um novo pastor, um novo homem. Mas aquela igreja voltava-se para o passado. E Paulo diz: vocês vão receber a graça de Deus em vão? Vocês vão voltar para o passado? Imagine que eu estou aqui no passado, aqui eu estou no agora de Deus, no kairós de Deus, no tempo de Deus, e eu estou no futuro. E Paulo estava mencionando justamente isto. Entenda o que é receber a graça de Deus em vão. Receber a graça de Deus em vão é você não reconhecer que Jesus tomou o seu lugar na cruz e que você toda hora está vivendo debaixo de culpa, de condenação. Você volta para o velho homem, e este velho homem, ele já foi crucificado. A Bíblia diz, e você leu comigo, que aquele que não conhecia pecado, não tinha pecado, ele morreu na cruz, ou seja, ele tirou o lugar que era meu e seu, e se dispôs a morrer no nosso lugar. Então, por que muitas pessoas ainda, falando sobre graça, sobre favor imerecido, preferem viver do passado? Preferem comentar o passado, preferem se alimentar do passado. É como a Nádia muitas vezes diz, é como que você todos os dias tomasse um pouco de veneno. Você vai morrer. Se você tomar um pouquinho de veneno todos os dias, você vai morrer. Se alimentar do passado vai levar você a morrer. Que morte? Morte espiritual. Então Paulo, preocupado com aquela igreja, ele diz: não recebam a graça de Deus em vão. Prestem atenção na posição que vocês foram colocados. Foi Jesus quem deu a você e a mim a posição de viver ao lado dele, assentado, vivendo como um vitorioso, com problemas, sim, mas com abundância de vitória sobre os problemas, porque aquele que venceu os problemas habita em você. Então você receber a graça de Deus em vão é voltar ao passado, é você consciente dizer: eu estou pecando. E pode ser que você tenha feito isso ontem. Talvez você tenha pensado ontem algo que levou você a pecar. Você pode não ter falado, mas pensou. E se você pensou, você pecou. Então você pode perder, tornar a graça de Deus nula, sem valor na sua vida, porque você está mais preocupado em olhar para si, para o pecado, para as marcas. Todos nós viemos com uma marca. Todos nós. Romanos 3:23 diz: destituídos todos foram do pecado, da glória de Deus, porque todos pecaram. Não há ninguém nesse auditório que possa dizer que veio a este mundo sem esta marca. Então Paulo diz: cuidado, vocês podem receber a graça de Deus em vão, porque estão vivendo no passado. Estão se alimentando de carne podre. Estão
se alimentando daquilo que vocês já não são mais. Vocês não são mais velhas criaturas, vocês são novas criaturas em Deus. E você sabe, o Senhor vai revelando cada vez mais no meu coração, e eu devo, se assim o Senhor permitir, no ano de 26, enfatizar sobre esta graça, sobre este Evangelho, falando sobre quem somos. Fomos feitos justiça de Deus. Esta é a nossa identidade. Eu sou um filho de Deus, justificado por meio da fé em Cristo Jesus. Eu não vivo mais do passado, eu não vivo mais na prática do pecado. Você não peca, eu peco, mas eu não vivo no passado, eu não vivo na prática, porque o sangue de Jesus me redimiu de todos os meus pecados. Olha o que disse Jó: cuidado olha o que disse Jó, quando preferiu tornar a graça de Deus vã na vida dele. Jó, capítulo 29, versículo 2. Como tenho saudade dos meses que se passaram, dos dias em que Deus cuidava de mim. Uau! Se você continua fazendo isso, você está vivendo no passado. E você está tornando a graça de Deus vã, sem valor algum na sua vida. Como disse, em que tempo kairós você e eu estamos? A Bíblia é muito clara. O Senhor disse para nós nesta manhã: eu o ouvi no tempo favorável. Então, você precisa, e eu, todos os dias, dizer: Senhor, eu sou uma nova criatura, mesmo que a minha carne, Senhor, queira me levar a pensar errado, a viver errado, a crer errado, eu não vou me alimentar do passado, eu sou uma nova criatura. Eu não vou dizer que no passado os meus dias eram melhores, porque não são. O melhor dia, o melhor tempo para todos nós não é o passado e também não é o futuro. O melhor tempo de Deus para nós é o agora. É o agora. É o agora. Porque ele diz: no tempo, no dia favorável, eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. É interessante, quando Jesus quando chegou ao conhecimento dele, que o amigo dele estava doente, e ele demorou alguns dias para chegar, e quando ele chegou, o amigo já havia sido enterrado. As duas irmãs vieram e disseram, uma delas: ah, se estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. Aonde estava Marta? No passado. Jesus poderia ter dito: inocente, sabe de nada. E Jesus disse: eu vou cuidar disso, Marta. O seu irmão não está morto, só está dormindo.
Marta, então, teve uma iniciativa. Eu sei que o meu irmão vai ressuscitar naquele dia. Ela veio para onde? Para o futuro. E Jesus novamente falou: vocês estão vendo? Ela não entendeu nada. E aí, então Jesus diz a ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que alguém esteja morto, viverá. Marta, eu não sou o passado. Você não encontra na Bíblia Deus dizendo: eu fui o que fui. Moisés, vai lá e diga para Faraó. Imaginou o vexame de Moisés? Quem te mandou aqui, Faraó? Moisés, olha, ele disse que ele foi o que foi. É? Então tá bom. Então diga para ele que foi o que foi, que ele não vale nada. Ou então Moisés poderia ter dito: ele será o que será. E acho que o Faraó dizia: doidou de vez. Mas ele disse: vai lá e diga: eu sou o que sou. Eu não fui, eu não serei, eu sou. E ele está dizendo para mim, para você nesta manhã: não viva, não experimente a graça de Deus em vão. Nem querendo viver no passado e nem querendo viver no futuro. Por quê? Porque você e eu teimamos em ficar ansiosos quanto ao futuro. Nós não chegamos lá. Nós não estamos nessa estação. Como eu coloquei a frase, em que estação você está? Você não está no futuro. E você não está no passado. Você está no tempo que se chama agora. E no agora, Deus tem provisão, Deus tem suprimento, Deus tem livramento, Deus tem resposta, Deus tem tudo aquilo que você precisa, como vimos no domingo passado quanto ao maná diário. Então escute isso. Neste lugar que ele disse: este é o tempo aceitável, favorável, que ele está ouvindo, é o lugar onde a graça dele se manifesta. Não queira pensar ou aguardar que a graça de Deus se manifestará no passado. Ela não vai se manifestar. E a graça de Deus não vai se manifestar no seu futuro. Ela vai se manifestar no seu kairos. Hoje, agora, o tempo de Deus. Amém? Fique de pé comigo. Vamos ao texto? Leia para mim em voz alta. Bora lá. Aleluia, né, Ronan? A gente precisa entender esse texto aqui, pessoal. Em que tempo Jesus disse para você e eu orarmos e fazer esta oração? Tudo o que pedirdes. Está no passado? Está no futuro? Ou está no agora? Então tudo que você pedir hoje, no tempo de Deus, no tempo favorável, eu te ouvi, eu te socorri, eu tenho resposta, eu tenho o que você precisa, é o que Ele está dizendo para mim e para você. Creiam que já o receberam, portanto, você não vai receber.
você já recebeu. E em que tempo está sendo dito isso? Hoje. Agora. É para agora. Nós precisamos entender isso para não ser admoestados como aqueles irmãos, aquela igreja em Corinto foi. Você lembra do texto? Eu vou ler só para a gente encerrar e orar aqui. Como cooperadores de Deus, Paulo dizia: insistimos com vocês. Eu gosto desta colocação de Paulo. Paulo podia dizer: já falei, já ensinei, não vou ficar gastando neurônio. Ele diz: eu estou insistindo. Não receba a graça de Deus em vão.